Se é para falarmos de inclusão e diversidade, tem um público que definitivamente não pode mais ficar de fora: as pessoas com mais de 50 anos. Antes tidos como idosos, aposentados e muitas vezes invisibilizados, hoje precisamos ter um olhar mais atento e até mesmo estratégico para quem está cada vez mais ativo, exigente, consumista e principalmente no pique total para fazer a diferença. Quem vai nos ajudar a entender melhor esse novo perfil dos 50 mais é o Jorge Rocha, cofundador da Futuro 50 Mais, jornalista e especialista em marketing e comunicação digital. Jorge, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui no Na Boa, falando sobre um assunto que a gente ainda não tinha abordado aqui, ou seja, demorou, né? Silvio, obrigado pelo convite para essa conversa. Realmente é um tema que a gente precisa colocar sempre em evidência, né? Como que a gente vai olhar para as pessoas maduras em relação à produtividade, à sustentabilidade e uma longevidade saudável. Se a gente não pensar nisso, a gente não tem futuro, porque se tudo der certo, a gente vai chegar aos 50 e passar muito dos 50 ainda, não é mesmo? Com certeza, é isso que a gente espera, né? Bom, primeiro, vamos começar aprendendo a utilizar o termo certo. O que a gente mais escuta é terceira idade, mas aí depois veio a melhor idade, 50 ou 60 mais. Recentemente o termo mercado prateado, né, mercado sênior ou maduro. E aí, Jorge, qual que é a melhor forma da gente definir o público do qual a gente está falando? Afinal, com qual idade uma pessoa começa a fazer parte dessa turma? Existe mesmo uma confusão de termos e gera muita confusão, né? Eu ouço muito, mas afinal de contas, se eu posso falar terceira idade, está sendo pejorativo, e existe hoje você é uma terceira idade pejorativo. Particularmente, eu não gosto do conceito de terceira idade porque ele funcionava bem até uma certa época, e hoje as demandas, necessidades de quem passou de 50 anos são um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais completas, né? Então, o termo terceira idade pode não comportar tudo que a gente quer e precisa conquistar para pensar em termos de produtividade, né? Se a gente pegar a questão de terceira idade, é uma classificação que é ligada a uma classificação biológica. Então, tem a primeira idade, que compreende 0 a 20 anos, se eu não me engano, a segunda idade, de 21 a 49, a terceira idade, de 50 a 77, e a quarta idade, de 100 a 78 anos de idade. Mas uma classificação biológica, uma classificação realmente etária. Ela está errada? Não, ela existe, ela é funcional e nos guia em relação para entender o que existe característica nessas idades específicas, mas ela ainda é incompleta. A OMS, por exemplo, tem outra classificação em relação aos estágios de vida madura ou de envelhecimento, né? Uma forma suave de falar envelhecimento, estágio de vida madura, que bonito, né? A OMS nos diz o seguinte: a meia-idade compreende quem tem 45, 59 anos de idade. Eu, com 52, eu estaria hoje, segundo a OMS, na meia-idade. O idoso é quem tem de 60 a 74 anos de idade. O ancião, 75 a 90, e existe a velhice extrema, acima de 90 anos de idade. Ainda no caso, é uma classificação ainda etária, dizendo questão de idades, ou seja, eu tenho separações etárias ali, e a partir disso vou verificar como eu vou tratar essas classificações etárias. A questão de Silver Age, ou a Era Prateada, vai complexificar um pouco mais isso. Ela vai trabalhar a fundo, ela vai verticalizar e aprofundar sistemas etários de classificação etária, ou seja, o que cada faixa etária necessita para se manter e para se desenvolver. Não é só uma subsistência, o que eu preciso para me manter saudável, ativo e sendo representativo na sociedade enquanto eu vou envelhecendo de forma saudável. Então, são vários aspectos. Terceira idade está incorreto? Não, mas é incompleto. A ideia do Silver Age, da era prateada, é mais completa porque ela abarca a questão de longevidade saudável, bem-estar, garantir direitos, produtividade e sustentabilidade. Ou seja, se eu penso em mercado maduro ou economia prateada, está dentro do Silver Age, está dentro de uma série de compostos sociais, econômicos, financeiros e tal, que são mais complexos como toda a sociedade é. Terceira idade é uma classificação etária, mas ela não complexifica, ela não coloca as questões ligadas ao social da idade na mesa.
É verdade. Olha, eu vou te trazer até uma curiosidade. A minha mãe vai fazer 75 esse ano. E ela não gosta de jeito nenhum do termo melhor idade. Ela fica brava, ela fala: "Gente, eu não sei por que que as pessoas falam isso. Quem inventou esse termo é porque ainda não chegou nessa faixa etária", ela brinca e fala isso, né. Falando nela, sempre quando a gente pensa nesse público, a gente pega as referências mais próximas que a gente tem, né. E uma informação que me chamou muita atenção é de que 81% dos consumidores com mais de 60 anos realizam suas compras online. E isso mostra muito o quanto o perfil tem mudado, né, e o quanto estereótipos precisam ser quebrados, porque, por exemplo, os meus pais não têm essa facilidade, essa habilidade, eles ainda são muito desconfiados com a questão de golpe, se vai chegar mesmo, se não vai, de fornecer dados na internet, enfim. Mas pelo que eu estou vendo, eles não são a maioria, né. Quais são as principais mudanças que você pontuaria nesse público? É interessante acompanhar porque é a pesquisa que vem sendo feita ano a ano pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, né, que está fiscalizando, está pesquisando de que modo as pessoas que estão há 60 anos, elas estão criando hábitos de consumo. O que é um hábito de consumo? Não é só você consumir, é você consumir com frequência. Você descobrir que existe facilidade para você costumeiramente fazer serviço, utilizar esse serviço, para que você possa ter um fim que vai cumprir aquele objetivo que você quer. Ou seja, eu fazer uma compra online no supermercado, pedir itens para casa, no meu supermercado predileto, e receber em casa, constantemente, quinzenalmente, semanalmente, como isso é um hábito de consumo. Ou seja, eu recorrentemente faço esse tipo de ação para comprar algo. Então, os números que eles nos revelam são interessantes porque aponta, a sétima pesquisa, se não me engano, feita em 2023, aponta que 88% dos entrevistados fazem compras online, têm hábito de consumo online, ou seja, existe uma parcela muito grande de pessoas, 60 mais, que habitualmente compram online, seja supermercado, sejam roupas, sejam serviços de transporte, Uber, etc., por assim, mas fazem consumos constantes via aplicativo, via smartphones. Ou seja, existe aqui uma tendência que vai aumentando de cada vez mais as pessoas vão se adaptando a como utilizar esse serviço para o seu bem-estar. A sua mãe e o seu pai podem ter cair no golpe, ou seja, mas eles vão se adaptando para usar aquilo em certas situações. Só o fato de ficar desconfiado em cair um golpe já é uma adaptação ao tipo de recurso. Só o fato de não cair mais num golpe já é uma adequação naquele sistema digital de hábito de consumo. Ele pode ficar desconfiado e a culpa naquela coisa específica, mas ele pode ter outro concorrente que é mais confiável para ele, ele vai comprar online ali. Ou seja, o consumo online ele não vai acabar, ele não vai diminuir, ele vai ser adaptado. Grande pulo do gato aqui é que as empresas entendam como elas podem conquistar esse mercado adaptando os seus sistemas para esse público. A palavra-chave aqui é adaptabilidade. Eu não vou vender para o público 30 mais como eu vou vender para o público 60 mais. São formas de consumo diferentes, são formas de obter o consumo diferente. Eu vou adaptar para os públicos. As empresas hoje estão esquecendo, e foi a propriedade que eu sou um cara de marketing, estão esquecendo de uma coisa fundamental para o marketing, que é ouça seu consumidor. Enquanto a gente não ouvir os 50 mais 60 mais, eu preciso de X operações sendo feitas para que eu possa comprar, eu vou ter perda financeira, eu vou deixar de vender, deixar de gerar confiança no meu cliente. E a experiência do usuário é isso, eu gero confiança, eu gero pela adaptação. Especificamente sobre esses hábitos de consumo, como eu me surpreendi, né, com essa pesquisa feita sobre o e-commerce, eu fico pensando nisso, quais produtos e serviços esse público tem buscado e quais são aqueles que estão em falta, né? Eu acredito que nem todos acompanharam a evolução dos hábitos e gostos, né, desse público específico. Quais produtos e serviços você percebe que podem ser melhor explorados ou até mesmo criados, né? Perfeito. Eu falei agora há pouco, nessa conversa da gente, que o grande pulo do gato é você ouvir seu consumidor. E hoje, como profissional de marketing, eu vejo que as empresas estão deixando de fazer isso.
não estão se empenhando em ouvir esse público 50 mais, 60 mais, para entender esse hábito de consumo em si. Então, se eu não entendo o hábito de consumo, eu não sei que tipo de produto ou serviço eu posso oferecer mais contento, ou modificar, ou melhorar, ou adaptar. De novo, questão do verbo, adaptar aqui. Eu costumo dizer muito em palestras, em workshops, que a gente está sentado, a gente hoje sentado num ponto de interrogação. Ele pode ser um barril de pólvora ou pode ser um baú de tesouro. Se a gente pegar os dados IBGE, que é a nossa base maior de dados aqui em relação a essa questão de longevidade e tudo mais, a gente pode ver que o total de pessoas mais de 50 anos de idade, segundo o censo IBGE, hoje compreende, se não me engano, um pouco mais de 15% do total da população. Isso em 2023. A projeção é que em 2030, daqui a 5 anos, as pessoas 60 mais serão quase 20% dos brasileiros. Parece pouca coisa, 20% da população brasileira, mas está exponencialmente crescendo a porcentagem. E as políticas públicas ou as estruturas corporativas são tímidas e diminutas. Eu estou sendo cavalheiro aqui, nesse sentido. A gente não compreende como vai lidar com esse mercado mesmo, que vai crescer muito nos próximos 5 anos. Não é daqui a 50 anos, não, nos próximos 5 anos. Hoje já são uma média aí de 60 milhões de brasileiros, não é isso? Isso, e o recorte que a gente tem, no caso, só 60 mais. Se eu colocar 50 a mais, a coisa vai crescer muito mais esse bolo. Hoje nós somos quase 30% da população brasileira, 50 a mais. Em 2030, vamos ser 35% dos brasileiros, 50 a mais. Ou seja, se a gente não olhar para esse público 50, 60 a mais, a gente em 5 anos, a gente pode ou colapsar ou ser próspero. São extremos mesmo, porque o número é grande, uma situação é grande. Ou seja, então a gente precisa olhar esse mercado, especificamente vai crescer. Eu posso investir e vou perder? Cara, não vai perder, porque o público vai crescer. Se cresce o público, cresce a necessidade. Então a gente vai ter necessidade de um público. É o princípio de toda ação de empresa. Isso parte por isso. Então a gente tem muito esse processo de entender esse público e ver o que esse público que vai crescer precisa consumir hoje. Como ele vai consumir? Então, mais do que dizer, Silvia, assim, quais são os produtos, quais são as grandes conquistas que podem ser feitas, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso entender esse público. Eu soube de um caso recente no ramo de turismo e hotelaria, que uma rede hoteleira, que eu obviamente não vou dizer que rede é essa, ela perdeu clientes que eram, vamos lá, começando a ser fidelizados, porque ela cortou investimento no pessoal para atender essa parcela de público. Ou seja, existiam pessoas que iam naquela rede hoteleira, sentiam-se contempladas, porque existia alguém treinado para atendê-las. Esse setor acabou. Então, se eu chego lá onde eu sou bem tratado, de repente não sou mais bem tratado, eu vou para onde? Eu vou sair dali. Ele esqueceu de ver o público dele, ele esqueceu de oferecer o serviço que o público precisava consumir e ser fidelizado. Tem um exemplo também que ele viralizou nas redes sociais de um supermercado, né? Se não me engano, na Coreia do Sul, mas que um supermercado criou um caixa específico para atender esse público, porque eles perceberam que é um público que gosta de conversar, que gosta de falar sobre os produtos que eles estão comprando, de trocar ideia, que o supermercado virou um momento ali de troca, de conversa, de socializar, né? E eles, percebendo isso, criaram um caixa específico e as vendas foram lá em cima, né? Eu acho que esse exemplo também mostra muito bem o que é escutar o cliente e criar estratégias para melhor atendê-lo, né? Perfeito. Essa pesquisa constante da SBVC, ela também aponta que um dos motivos que levam esse público a optar pelo e-commerce, pelo serviço digital, de compras no supermercado especificamente, uma é que a fila é muito grande, e dois, que o atendimento não é humanizado. Ou seja, eu chego no caixa do mercado, eu quero conversar. Eu não quero só dar o produto, pegar e pagar. Eu preciso ter um momento ali que eu vou ter um tipo de atendimento, a pessoa conversar: olha, tá caro esse feijão, tá caro esse café, eu queria comprar outra marca, não tem outra marca. Isso faz parte do negócio também. E quando esse público não tem isso, ele vai para o online. Ah, porque é mais fácil? Não é só porque é mais fácil, não. Ele tem que adaptar uma tecnologia que não é comum para esse público, porque ele não tem ali uma coisa a satisfazer no presencial. Então ele vai optar
pela comodidade, pela falta de um atendimento humanizado. E existe hoje os mercados, na Inglaterra, algumas partes do Japão, que o atendimento online já é um atendimento humanizado, não é só uma IA, existe uma pessoa real que está ali para atender aquele cliente. Como é que faz? Como é que a gente pode fidelizar? O cliente vai constantemente para aquele serviço, então ele tem pontos, então ele tem milhas naquele supermercado específico aí que garante o atendimento mais humanizado, o atendimento melhor com o ser humano real. Ou seja, o que ele teria no supermercado na fila, ele pode ter se ele for fidelizado no online. E como é que é essa fidelização? Não é só o fato de você colocar alguém para atender, não, alguém que vá ouvir essa demanda dele e todo o sistema online que ele vai operar é adaptado para ele. Não é só você colocar um atendente ali. Olha, eu acho que eu estou envelhecendo mais cedo então, viu? Eu no auge dos meus 42 aqui, eu iria amar. Eu sinto muita falta desse atendimento mais humanizado, sinto muita falta de conversar com pessoas quando a gente procura alguns serviços e a gente fica conversando aí com esse tanto de robô, de inteligência artificial que nunca responde o que a gente precisa. E outra coisa, a gente está falando também, não vamos esquecer, de um público que consome em média 3 trilhões de reais por ano. Eles têm um poder de compra muito grande, né? Ou seja, tem muito produto e serviço que está comendo mosca aí, né, Jorge? E quem está sabendo aproveitar também está se dando muito bem. E aí eu te pergunto, a gente já falou aqui, né, do público quanto consumidor, mas eu também te pergunto agora, e quanto ao perfil colaborador, funcionário? Alguns têm a visão de que pessoas 50 mais não acompanham mais o ritmo necessário, as evoluções e as novidades do mercado, né? Outros acreditam que a maturidade contribui para algumas tomadas de decisão, então eu queria muito escutar a sua visão sobre isso. Como é que você enxerga esse público no mercado de trabalho e como as empresas têm enxergado eles também, né? Antes de entrar nesse ponto, eu vou tocar numa situação que você levantou agora, é a questão mesmo do mercado, questão de valores de consumo. Tem um estudo da DataAid, movimenta o mercado, a economia praticamente movimenta 2,3 trilhões de reais no Brasil por ano e tudo mais. Existe um dado maior a respeito disso também, né? Que essa clientela hoje, 60 mais, a que consome tem poder aquisitivo forte para consumir, ela representa hoje, se não me engano, 25% do mercado consumidor de itens, de bens e serviços no Brasil. Ou seja, eu tenho aqui um poderio econômico que responde por um consumo de quase 30% desse valor total por ano no Brasil. Ou seja, existe capital pronto para ser utilizado ali, pronto para estimular esse consumo, né? Eu lembro do dado mundial, que a economia prateada, no relação inteira, responde por cerca de 7,5 trilhões de dólares por ano. Ou seja, no mundo inteiro há um consumo muito grande, esse ponto que eu disse, 50 mais, quer consumir, desde que consiga ser oferecido para isso. E esse público não quer só consumir, tem dinheiro para isso, mas não tem experiência, quer sentir não só parte do mercado consumidor, mas do mercado produtor também. Aqui a gente fala muito do 50 mais em longevidade, produtividade e sustentabilidade. Eu quero consumir, mas eu quero consumir ainda sendo ativo e produtivo no mercado de trabalho. Seja em uma empresa, eu não tenho mais hoje a configuração que aos 60 anos eu vou ficar trancado em casa vendo televisão, vendo série, vendo Netflix da vida. Eu tenho hoje capacidade de ser produtivo, sobretudo evolutivo. Eu consigo unir inovação e experiência enquanto eu envelheço de forma saudável. Ou seja, eu quero consumir e produzir. Só que no Brasil, especificamente, Silvia, as grandes corporações ainda estão datadas lá de trás. Elas acreditam que quando chega uma certa idade, quando chega aos 50, você já é não mais peça de reposição. Você já é uma peça para ser colocada de escanteio. Você já vai literalmente para o lixo. Ou seja, você dedica a sua expertise em uma empresa, ela te treina para você ter sua expertise, e chega uma posição, olha, agora chegou a vez de você ir embora, eu vou contratar 3 para ficar no teu lugar e ganhar metade do que você ganha. Esses 3 que ficaram, eles vão ter que aprender tudo do zero que eu já sei. E por que eu não posso pegar o que eu já sei, ficar de lado da empresa,
mas orientar esses três que entraram para ocupar meu lugar. A minha expertise continua sendo válida. E assim, isso na empresa. Eu posso criar conselhos consultivos, posso criar questões de conselheiros, eu posso criar entre empreendedores. Existem N formas simples de aplicação de você potencializar e utilizar talentos sêniores na empresa sem ter uma demissão. O que existe hoje, a grosso modo, quando você chega aos 50 anos de idade, você já está escalado para ser demitido, para ser substituído. E eu falo isso de cadeira. Aconteceu comigo. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu tive como presente, uma semana depois, você está demitido. Isso a gente vê muito, né? E é cruel, né, Jorge? E foi muito cruel e foi, na verdade, um baque muito grande, mas, ao mesmo tempo, me custou entender assim, o fato de eu ter sofrido na pele isso me levou a um grau de consciência, vamos chamar assim, onde eu comecei a me movimentar para criar o 50 mais, para entender assim, cara, existe um mercado discriminatório para a gente que precisa ser combatido. Eu passei por isso. Eu preciso passar por isso para poder levantar para reagir. É isso que a gente poderia chamar então de etarismo? Qual que é a definição desse termo? Seria realmente o preconceito, a discriminação com o público a partir de uma certa faixa etária? Existe três termos rodando. Tem o ageísmo, tem o etarismo e tem o idadismo. Né? O idadismo veio lá de Portugal mesmo, a adaptação lá de tanto literal do ageísmo e tal. Tanto o idadismo quanto o etarismo são a mesma coisa, um preconceito etário, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue mais fazer hoje, questão de aspectos biológicos e físicos, mas a minha capacidade produtiva, tem mais 50 anos de idade, continua esse processo de evolução ou de você adaptar para o tipo de uso, né? Então a questão totalmente é essa, de que modo eu consigo essa adaptabilidade em todo esse processo? Como eu vou jogar com isso? Como eu vou tornar essa adaptabilidade, essa expertise em algo que seja rentável para isso? O preconceitário diz o contrário. Diz que você envelheceu, você vai ficar de lado. Já descarta a gente. E isso é muito visível hoje, porque não existe nas empresas, salvo um caso ou outro, um programa de valorização ao talento sênior. Você chega a uma certa idade no seu trabalho, você tem aquela experiência acumulada ali. Você, ao invés de ser colocado de lado ou estimulado a se desligar, você pode ter trilha de conteúdo, você pode orientar, pode ser um conselheiro, um mentor, pode usar o que você já sabe para transmitir, treinar pessoas para que elas levem menos tempo de adaptabilidade ao que você levou para entender que tipo de ação. Se eu tenho uma pessoa que ficou 20 anos na empresa, ela foi aprendendo aos poucos e hoje ela domina, ela levou 20 anos para aprender. Ela pode diminuir o tempo da pessoa pela metade de aprendizado. O aprendizado diminui. Se eu levo uns meses para aprender, eu tenho mais produtividade. Se eu tenho mais produtividade, eu tenho mais rentabilidade. Ou seja, se eu invisto em mentorias, em conselhos, eu dou mais dinheiro para a empresa. Simples. Então não é questão social, que ponto aqui não, é questão capitalista mesmo. Se eu uso expertise para diminuir tempo de aprendizado, eu tenho mais lucro. Perfeito. Eu escutei uma definição sobre essa questão da diversidade, de ter um time diverso, vai muito nessa linha que você falou, porque às vezes a gente fica achando, é porque é legal de se ver. Não, não é por isso, é negócio. Quando a gente tem diversos pontos de vistas, a gente consegue tomar as melhores decisões. E as melhores decisões levam aos melhores resultados, né? Então, é negócio mesmo. Agora, você tem visto as empresas percebendo isso? Quando a gente pensa o que é preciso fazer para combater o etarismo, eu fico pensando, ok, tem muita empresa que já entendeu que ela já está passando a inserir essas pessoas no time, né, na equipe, dar oportunidades e, em termos estratégicos, oferecer serviços e produtos voltados para esse público, né? Em termos comerciais, a gente já consegue vislumbrar aí algumas saídas. Mas e quanto sociedade civil? Eu te pergunto qual que é a importância, né, da sociedade reconhecer as mudanças ocorridas nesse público 50 mais e o que cada um pode fazer para trabalhar essa inclusão e essa diversidade? São 2 pontos excelentes, Silvio. A gente hoje tem comprovações numéricas, estatísticas, percentuais de vários estudos que apontam a investir em equipes multigeracionais ou intergeracionais dá lucro, é negócio, é business. Vou diminuir uma série de problemas, uma série de bloqueadores se eu tenho pontos de vista diferentes, porque esse tópico tem mais experiência, porque tem mais agilidade.
Bom, isso funciona no campo dos negócios. Tem N exemplos que a gente pode ficar enumerando aqui ao longo de toda a nossa conversa, mas existe, já é sólido, já é real que isso existe. O que falta agora, no caso, é essa tomada de consciência no nível social. Hoje a gente tem aqui o Estatuto do Idoso, que estabelece como você passa idoso, 60 anos no Brasil, uma série de direitos, mas o tratamento social de quem passa os 60 anos de idade ainda é muito preocupante, para falar o mínimo. Ainda não existe a questão do respeito, ainda não existe questão de você cuidar do bem-estar. Eu não estou dizendo nem na questão de você valorizar a pessoa em relação à sua vida social. É você garantir o mínimo para a subsistência. Você existe hoje uma série de situações sociais que você mais penaliza do que colabora para o bem-estar de quem passa os 60 anos, 60 anos de idade. Quando você tem um atendimento bancário, por exemplo, que diz que é voltado, que tem uma fila para idosos, mas o atendimento não corresponde a esse tratamento, é penalidade. Eu garanto gratuidade em transporte coletivo para quem tem mais de 60 anos de idade, mas o tratamento, a condição para que a pessoa se sinta à vontade, bem confortável com o transporte, não existe. Então você garante um ponto, mas você não consegue nem colocar o mínimo viável. Então a gente hoje engatinha um tratamento social de 60 anos de idade. E vai questão de saúde, questão de atendimento hospitalar público, tem uma série de situações onde a gente é penalizado no dia a dia, quem passa de 60 anos de idade é penalizado duplamente, triplamente. Ou seja, não é uma vida fácil para quem está no Brasil, nossa realidade é essa, envelhecer para 60 anos de idade porque você é desrespeitado socialmente, etc, etc, etc. Você falando me lembrou aqui daquele símbolo, a gente pode dizer assim, que representa esse público, sofreu uma alteração, né? Era um bonequinho com uma bengala e eles retiraram justamente porque tinha um preconceito envolvido até no símbolo, né? Até naquela comunicação visual já tinha um preconceito ali, eles mudaram agora para tirar a bengala, enfim, justamente para tirar esse estereótipo, né, daquela pessoa debilitada, fragilizada, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo hoje, né? Exato, mas ainda assim, por mais que tenha uma força simbólica muito grande, é uma ação isolada. Não adianta muito você simbolicamente alterar isso quando todas as políticas, quando as políticas são todas ações ligadas ao bem-estar, permanecem estáticas. Você simboliza uma mudança. Ok, mas onde essa mudança foi parar? Onde ela aconteceu? Ficou um símbolo. Não pode ser só bonito de se ver, né? Exato, tem que ser uma ação concreta, ou seja, eu posso simbolizar, mas tem que ser acompanhado de uma situação concreta. Eu até hoje espero qualquer ação concreta que esse símbolo simbolizou para mim. Ele acenou, mudou alguma coisa. Ok, mas mudou o quê? Eu não vi a mudança. Na prática, qual foi a mudança, né? Não houve a mudança na prática, né? Foi assim, um amigo meu tem um muito ótimo, muito legal para isso, que é, colocou um tapume no problema. Então mudar o símbolo foi muito isso, foi disfarçar uma coisa para não resolver. A política social continua a mesma. Agora, trabalhos como o seu contribuem muito para quebrar esses estereótipos, para abrir fronteiras, né? Mostrar o que pode ser feito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você realiza para dar visibilidade a essa pauta, as palestras, workshops e o Futuro 50 Mais, como você já citou aqui, né? Que foi através de uma dor, uma situação que você viveu na pele, que a gente está expondo aqui, que infelizmente não foi uma particularidade sua, né? Que é muito comum, mas que você soube ressignificar. Como é que é o seu trabalho hoje em relação a isso? É uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão etária, né? A gente baseia-se mais ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ligado à ONU. A gente pensa o tripé longevidade, sustentabilidade e produtividade. Não é só o fato de você envelhecer, é você envelhecer bem consciente que você precisa ser saudável, produtivo. Porque as demandas sociais hoje apontam isso. Eu sou capaz hoje de envelhecer e continuar produtivo, mais do que quem tinha 60 anos há 30 anos atrás. A configuração é outra. Posso ter mais qualidade de vida, eu posso viver mais de modo produtivo. Então a gente quer cuidar, porque o verbo é esse, cuidar para que isso vire realidade.
que a gente faz? A gente presta palestras e consultorias a grandes empresas, grandes e médias empresas. A gente atendeu a Stellantis, a Abbott, a gente está participando da Santa Casa em Belo Horizonte, na ideia de formar lideranças e colaboradores em processos ligados à questão de aposentadoria, de bem-estar e cuidados com a saúde, a questão de equipes multigeracionais, a questão de hábitos de consumo, a ideia de você pensar em clientes voltados para essa faixa etária, o produto para essa faixa etária. A gente está com um trabalho agora ligado à questão do marketing de produtos, né, o marketing de product owners e tudo mais. Pensa assim, como é que eu penso em produtos vendáveis que vão adaptar também para essa parcela de público-alvo? A gente fala muito questão de bancos, por exemplo, né, de grandes bancos, que insistem muito no digital, né, no físico e digital. Aí pensa, tá, o que é um digital se eu vou me adequar a faixas etárias? Se eu não tenho um digital voltado para 50 a mais, bom, então, amigo, você não é digital, não. A sua experiência não é física nem digital. O digital no banco precisa prever que você tem atendimento humanizado para aquela faixa etária específica. Um certo banco, há um ano passado, fez o esquema de entender. Eu posso ter experiência um cliente ótima no online, para essa faixa etária, mas, quando chega na agência física, a pessoa reclama. Então, tem atendimento ótimo no digital, mas não tem no físico, então eu não sou digital. Tem que equacionar os dois. E foi rever toda a postura de tratamento no físico. E mudou. Quando você ouviu o seu cliente e deu para ele o que ele queria, a avaliação foi a mesma, do físico para o digital. O atendimento foi pau a pau. Então, muito isso, entender quais são as dores, demandas, e mais do que isso, as oportunidades de negócios, porque a gente faz negócios, que esse mercado traz para a gente. Então, é ser sustentável na economia prateada. Para esse slogan, mas é super viável. Algumas empresas que a gente tem atendido trabalham muito nisso, montando comitês de diversidade e inclusão etária, que conversam com as outras diversidades, porque todo mundo vai envelhecer. Então, essa diversidade etária fala com todas as diversidades. Então, o seguinte elemento, não só montar uma equipe, um grupo de estudos, trabalho, de diversidade etária, mas que vai trabalhar em diversidade etária em todas as diversidades específicas ali. Na questão de criação de conteúdos, de mentorias, de capacitação e conscientização do que é esse valor de você envelhecer bem e produtivo. Jorge, eu acho que seria muito interessante também se a gente provocasse quem está nos escutando a perceber mais quem está nos atendendo, quem está nos prestando alguns serviços, né? Eu fui uma vez num supermercado e eu vi no caixa um senhor, assim, ele já era bem de idade mesmo, e ele que estava ali me atendendo, e eu fiz questão de conversar e fiquei realmente prestando atenção, e a gente passa a admirar ainda mais a marca, né? E aí eu trago aqui um outro exemplo também do posto de combustível, né, que eu abasteço o carro, só tem frentistas ali, é 75, 80 mais, todos, sem exceção. E aí eu fui conversar com eles e eles falaram aqui, eles só empregam 70, 75 mais. E como que começou essa conversa? Porque mulher em posto é um problema, né? Porque a gente sempre acha que estão querendo aproveitar do nosso desconhecimento, não querendo aqui generalizar, mas geralmente, né, a mulher é tida como não ter muito conhecimento nas questões de carro, de motor, e eles sempre tentam colocar a gente ali o óleo, né? Seu óleo está acabando, o óleo está acabando. E aí eu sempre falo, tá, depois eu vou olhar. E esse senhor, ele falou para mim, olha, você pode confiar em mim. Vá em casa, eu já sei que você vai falar com seu marido ou com seu pai, você vai ver que o seu óleo está acabando mesmo, e se estiver acabando, volta aqui, que eu vou fazer questão de olhar o seu óleo, e todas as vezes que você vier, eu que vou cuidar do seu carro. Ele me atendeu tão bem, sabe aquele cuidado de, como ele tem realmente mais idade, sabe aquele cuidado de vô? Eu me senti dessa forma, sabe? Foi um atendimento tão humanizado e até hoje eu chego lá. Eu cumprimento o seu Luiz, porque agora o seu Luiz sabe meu nome, eu sei o dele. E a gente criou essa relação que eu enxergo não só aquele lugar ali como um lugar agradável, que eu sei que eu posso ter confiança de abastecer o meu carro, mas eu passei a ver a marca também de uma forma muito diferente, né? A gente passa a admirar e fideliza o cliente, né? Então, assim, eu trago aqui 2 exemplos que enquanto você foi falando,
eu fui lembrando e que acho que representa muito bem tudo isso que a gente conversou aqui, né? Bom, o exemplo foi sensacional e existe muito disso, né, de você empregar pessoas, você tá mais, porque elas geram confiança. A experiência, a maturidade, ela vem acompanhada de elementos que você consegue, numa conversa, puxa, essa confiança, conquistar esse cliente. Essa fidelização, ela vem quase que natural pela maturidade, que você conseguiu olhar, entender uma demanda de uma pessoa, uma dor de uma pessoa, conseguir saber, conversando, mostrar, olha, eu vou te explicar que a situação é essa ou é aquela outra. Se gera uma confiança muito mais fácil. E olha que bacana, Silvia, se o seu Luiz treinasse pessoas mais jovens a entender como chegar nesse patamar. Olha que uma coisa poderia mudar de figura. Eu teria, no caso, uma excelência de serviço, comprovar, que pode ser transmitida. Todo mundo sai ganhando, né? Jorge, você que faz parte, está começando, né, a fazer parte desse público, né? Mas está completamente inserido nesse universo por questões profissionais, né? Me diz uma coisa, qual é a parte boa de envelhecer? A parte boa de envelhecer é você conseguir ver o mundo com outros olhos. Infelizmente, os outros olhos do mundo não conseguem te ver de outra forma. Mas a parte boa de envelhecer, a parte é você conseguir ter experiências, você conseguir entender que o mundo é feito de coisas boas e ruins, de falhas e acertos. E se você consegue, nesse envelhecimento, entender que você é capaz de corrigir, não o que passou, mas corrigir o que vem para frente, para que seja errado, e se você conseguir permitir que esse conhecimento ele é capaz de mudar o mundo, então o teu envelhecimento é um caminho correto. Maravilhoso, maravilhoso. Aprendi muito com esse bate-papo, espero muito que quem tenha escutado também tenha aprendido, que a gente tenha conseguido quebrar aqui mais algumas barreiras, porque eu sei que o desafio é grande, mas acredito muito que são trabalhos como o seu, como o meu do lado de cá, divulgando o seu, né? Que a gente consegue caminhar juntos aí, por mais essa inclusão, por mais essa diversidade. Então, só tenho a agradecer a sua presença aqui, viu? Eu agradeço, foi uma conversa ótima e espero que seja a primeira de várias que a gente possa ter ainda. Onde que o pessoal te encontra? Tem o perfil no Instagram, tem LinkedIn também, né? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho e, claro, contratar os serviços também, onde que te encontra? Pode me encontrar no Instagram como Eu Sou o Jorge Rocha, no LinkedIn como Jorge Rocha Neto, e tem o Futuro 50+, que é Futuro 50+, sinalzinho de mais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Maravilha! E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.